E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui falar do nosso roteirinho 14, ação trabalhista, certo? Para a gente começar a falar de ação, vamos primeiro identificar no nosso ordenamento o que é ação, né? Bom, a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, o Estado, ele avocou a jurisdição, né? Ele ali na forma de Estado juiz é quem vai dizer o direito. E ele vai fazer isso por meio de um processo, até porque esse processo, né, tem todas as regras do devido processo legal, tem que ser observadas, até para que essa avocação da jurisdição ela seja legítima, para que não haja nenhum tipo de questionamento com relação à imparcialidade do Estado juiz, com relação à entrega do direito àquele que pede em juízo que aquele direito seja reconhecido. Então, para que haja uma legitimidade, para que haja uma aceitação, a gente tem como obrigatória, né, a observação do devido processo legal. E esse processo, para ser iniciado, ele precisa de um empurrãozinho. A gente sabe que o Estado juiz ele é pautado pelo princípio da inércia. Logo, para que o processo possa se iniciar, né, e posteriormente se desenvolver, é necessário esse primeiro empurrãozinho que é dado pelo jurisdicionado. Materialmente falando, no mundo real, a gente faz isso por meio de petição. Mas a petição nada mais é do que um instrumento. Um instrumento que materializa o direito que nós temos, que é o direito de ação. O direito de ação, de forma bem simples, ele seria o direito que você tem de provocar a jurisdição. Ok? Então, a ação é essa provocação da jurisdição. O direito de ação em si, ele é abstrato. E aí ele se materializa por meio da petição. Ok? Sobre a natureza jurídica da ação, vocês já estudaram isso em teoria geral do processo. Né? Vocês já viram que a ação tem a natureza de um direito, é um direito humano, é um direito fundamental, um direito autônomo, abstrato, constitucionalmente assegurado. Então, isso tudo vocês já estudaram lá na teoria geral do processo. Inclusive, vocês estudaram também a teoria eclética de Liebman, que é aquela teoria segundo a qual, para uma ação existir, devem estar preenchidas as condições da ação. Inicialmente, Liebman trazia 3 condições da ação diversas, né, diferentes, que eram a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Posteriormente, nos escritos mais recentes de Liebman, ele acabou abandonando a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação e, inclusive, o nosso CPC 2015, ele também abandonou essa concepção que existia no de 73 e hoje nós temos como condição de ação apenas a legitimidade e o interesse de agir, certo? Eu coloquei no material de vocês, inclusive, o conceito moderno de ação trabalhista, retirado aí do livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, como direito público, humano, fundamental, autônomo e abstrato, constitucionalmente assegurado à pessoa física ou jurídica e a alguns entes coletivos, para invocar a prestação jurisdicional da justiça do trabalho, objetivando a tutela de direitos materiais individuais ou meta-individuais oriundos ou afins com a relação de trabalho nos termos do artigo 114. 114 que é o artigo que traz as competências da Justiça do Trabalho, certo? E aí, para a gente poder só fazer uma lembrança, e aqui eu vou até trazer algumas novidades para vocês, os elementos que são os elementos da ação, que constituem a ação, são as partes causa de pedir e pedido. Inclusive, são esses elementos que, posteriormente, nós vamos analisar para efeito de coisa julgada, perempção, de litispendência, né? São partes causa de pedir e pedido. E aí, diferenciando esses 3 elementos, a gente tem as partes como elemento subjetivo da ação, ou seja, as partes são aqueles sujeitos da ação, né? E são aqueles sujeitos que se dizem titular de um direito, né? Ou de um interesse material, ok? Que vai se fundar a ação. Né? E aí essas partes elas vão atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo, sendo o polo ativo normalmente chamado por nós de autor. Na Justiça do Trabalho é muito comum o nome reclamante, né, que vai invocar uma prestação jurisdicional em face de um réu, que será chamado por nós de reclamado, por causa daquela ideia de reclamação trabalhista que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Tá? A causa de pedir, aqui vem uma grande diferença que vocês aprenderam lá no processo civil, tem uma grande diferença para o processo de trabalho, né? Vocês aprenderam que a causa de pedir seria a motivação fática e jurídica da invocação da tutela jurisdicional, correto? Inclusive lá no artigo 319, item 3 do CPC,
fala que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, né? Na verdade, a causa de pedido trabalhista, ela necessita apenas dos fatos jurídicos, ou seja, daqueles fatos que interessam para o direito, que interessam para a demanda, para o julgamento desta ação. Tá? Os fundamentos jurídicos, eles são aqui deixados um pouco de lado. Por quê? Porque, como nós vimos também nas aulas anteriores, a regra na Justiça do Trabalho é que nós não precisamos ajuizar a ação acompanhados de advogado. Logo, como nós podemos ter leigos à frente de uma elaboração de uma inicial trabalhista, não é exigido tanta acuidade, né? Não é exigida tanta técnica. Então, os fundamentos jurídicos eles não são exigidos. Basta a narrativa dos fatos. Isso, inclusive, lógico que essa narrativa ela tem que ser robusta, não é qualquer narrativa. O juiz ele tem que conseguir entender o que está na inicial. A outra parte também, para poder se defender. Mas não precisa de ficar citando artigo de lei, fundamentos jurídicos, colocando jurisprudência, aquela coisa toda. Não precisa, tá? Se você narrar os fatos jurídicos de maneira completa, isso já basta para que a sua inicial trabalhista seja recepcionada pelo juiz como válida. E aqui a gente tem o artigo 840 da CLT, que antes da reforma trabalhista ele era bem mais simples, inclusive. O parágrafo 1º dizia que, sendo escrita, a reclamação aqui é a nossa ação trabalhista, né? Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da junta, leia-se o juízo, né? Era o presidente da vara do trabalho que você ia dar entrada, a quem for dirigido, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, perceba, não tem fundamentos jurídicos aí, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante, né? O parágrafo 1º, pós-reforma, ele complicou um pouquinho para o leigo, porque agora também precisa da indicação do valor do pedido, né? Muita gente confunde e acha que tem que fazer planilha de cálculos e atualizado e tudo mais, mas a lei não fala isso, a lei fala em indicação do valor. Por exemplo, se eu quero pedir 10 horas extras, eu tenho que indicar qual é o valor de 10 horas extras. Eu não preciso ficar fazendo cálculos e mais cálculos e atualizando. Tá? E aqui o parágrafo 1º, ele basicamente se repete, ele dá uma ajeitadinha ali naquelas questões mais antigas, por exemplo, como junta, né, que não tem mais. A gente vê sendo escrita, a inicial vai ter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, vejam que fundamentos jurídicos não está aí, né? O pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, data, assinatura do reclamante ou de seu representante, certo? Então, a causa de pedido trabalhista, ela tem essa pequena diferença, que na prática vai ser bastante, bem grande, né? Em relação ao processo civil, que é a desnecessidade de fundamentação jurídica na inicial, certo? Já o pedido, basicamente, ele é idêntico ao que vocês já estudaram em processo civil, tá? Ele é o elemento objetivo da ação, ou seja, ele é o objeto, é aquilo que você quer, né? E, obviamente, você não tem apenas um pedido na ação. O primeiro pedido na ação que você faz, inclusive, nem é o que você quer exatamente, né? O pedido imediato é aquele pedido para o Estado juiz. Pode perceber que quando você faz a inicial, você não coloca assim, sua inicial é você em face do João. Você não fala assim, João, eu quero isso. Não, você fala o quê? Estado juiz, eu quero que você reconheça que João me deve isso e mande João me pagar. Ou seja, o seu primeiro pedido é, juiz, saia da inércia. Né? Estado juiz, saia da inércia. Certo? Então, o pedido imediato da ação é o pedido para o Estado sair da inércia e dirimir o conflito. Certo? Já o pedido mediato, ou seja, aquele segundo pedido que vai ser analisado depois que o Estado sair da inércia, aí sim é o bem da vida que você estava indicando. Ou seja, eu quero que o João me pague horas extras. As horas extras, né, o pagamento das horas extras será o pedido imediato. O imediato é, Estado juiz, saia da inércia, diga que João me deve horas extras e mande ele me pagar. Né? Ou seja, o imediato é esse final. Reconheça e mande ele me pagar. Beleza? Isso tudo vocês estudaram em Teoria Geral do Processo e Processo Civil 1, 2, por aí, né? Muito provavelmente. Já com relação às condições da ação, eu tenho certeza que vocês também já estudaram, mas eu quero dar um pouquinho de importância a essa parte da matéria, um pouco mais de importância, na verdade,
Porque eu sei que, embora vocês já tenham estudado, muitos se confundem em relação à aplicação dessa ideia de condições da ação. Vocês já sabem que hoje não tem mais possibilidade jurídica do pedido. Hoje nós temos aí como condições da ação o interesse de agir e a legitimidade. Porém, o que vocês normalmente não conseguem, não sabem muito bem como fazer, é como aplicar a teoria da asserção. Teoria da asserção é a forma como nós vamos analisar o processo para ver se as condições da ação estão ou não estão presentes. Tá? Essa teoria da asserção, ela prega a análise em abstrato do relato feito na inicial, certo? Basicamente é o seguinte, quando você vai analisar condições da ação, você está em um campo preliminar, você ainda não está analisando o mérito, se a inicial tem ou não tem razão. Você simplesmente está analisando o seguinte, pega a inicial em abstrato. O que quer dizer isso? Leia a inicial, finge que tudo que está escrito na inicial é verdade. Se tudo que tiver escrito na inicial for verdade, essa inicial tem sentido? Se ela tiver, então vai ter a condição da ação preenchida. Sentido, quando eu digo sentido, obviamente, é em relação ao interesse de agir e à legitimidade. Beleza? Então, por exemplo, se numa inicial o Osório falou assim, eu sou empregado de João, João me deve hora extra. Você analisando isso que eu falei e fingindo que isso é verdade, tem sentido? Vamos ver. Eu falo que a hora extra está sendo devida. Vamos supor que eu fale que essa hora extra é do mês retrasado. Se é do mês retrasado, ela já está vencida, eu tenho interesse em pedir. Né? Eu falo que eu sou empregado do João e peço que o João pague. Ou seja, eu digo ali que eu sou o dono do direito, né? Eu sou a pessoa que tem esse direito. Digo que o João é a pessoa que deve observar esse direito em primeira mão e falo que trabalho para ele, então ele tem que me pagar. Quer dizer, eu tenho interesse, o João tem legitimidade de estar ali, eu tenho legitimidade também de estar ali como autor, então, mesmo que seja mentira tudo que eu falei, as condições da ação estarão preenchidas. Se lá no mérito o juiz perceber que, na verdade, eu não sou empregado do João, eu sou empregado do Felipe, né? Ele não vai julgar dizendo, eu vou extinguir aqui o processo sem resolução do mérito, porque o João não tem legitimidade para estar nessa ação. Porque, na verdade, quem tinha que estar ali no polo passivo era o Felipe. Não. O juiz não pode fazer isso. Por quê? Porque, em abstrato, a minha inicial falava que eu era empregado do João e que o João tinha que me pagar. Em abstrato, ela fazia sentido. No mérito, quando o juiz percebeu que o meu empregador verdadeiro é o Felipe, o que ele vai fazer? Ele vai julgar improcedente em face do João. Eu que ajuize outra ação em face do Felipe para conseguir o meu êxito. Certo? Então percebam, não é o fato de estar ou não estar provado, de estar ou não estar falando a verdade, que influencia na análise das condições da ação. O que influencia na análise das condições da ação é a própria inicial em abstrato. Finge que ela é verdade, finge que tudo que está escrito ali tem razão. Se tiver, então nós temos as condições da ação preenchidas. Se não tiver, aí nós não teremos. Eu coloquei, inclusive, para vocês um julgado bem recente, de março deste ano, 2020, do TST, que ele fala a teoria da asserção. E ele diz, incide na espécie a denominada teoria da asserção, mediante a qual a verificação das condições da ação se dá pelas afirmações feitas na inicial, não havendo que se falar em exclusão do polo passivo mediante argumentações relativas ao mérito. No caso, a indicação da JBS Alves, na petição inicial, como responsável solidária pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, por si só, é suficiente para legitimá-la a figurar como parte no feito. Pegando esse julgado, suponha que no mérito, essa tal JBS fique comprovado que ela não era do mesmo grupo econômico que a devedora principal. Ela não vai ser excluída do feito. Em relação a ela, os pedidos serão julgados improcedentes. Só isso. Tá? As condições da ação em relação a ela estão preenchidas. Não quer dizer que ela vai ganhar ou perder a ação. Só quer dizer que existe a ação. Certo? Seria diferente se neste mesmo caso aqui da JBS, a inicial não falasse nada em relação ao grupo econômico, não falasse nem por que ela está ali e jogasse essa empresa aleatoriamente. Aí sim é o caso de exclusão dela dos autos. Que aí pode ser até um erro material, pode ser até um modelo que a pessoa usou errado, e aí você acabou citando a empresa errada. Né? Agora, realmente, a análise das condições da ação, ela é feita em abstrato, ou seja, você vai analisar
se a queda inicial tem ou não tem sentido. É basicamente isso. Tá? Eu sei que existem autores que pensam diferente, mas essa não é a corrente majoritária hoje. É muito minoritária quem pensa diferente disso. Tá? Majoritariamente falando, o mérito não influencia em absolutamente nada em relação a condições da ação. Condições da ação, nem contestação, nem mérito, nada. É a inicial sozinha. Olhei a inicial sozinha, ela tem sentido, condições preenchidas, né? A pessoa que está dizendo tem o direito e está ajuizando em face da pessoa que diz ela que deve, então, tranquilo. O direito não está, já está vencido, é devido, de acordo com a inicial, então condições preenchidas. Se é verdade ou não, aí sim, nós vamos olhar o mérito. Se não for, improcedente. Se for, procedente. Se for em parte, procedente em parte. Agora, a ausência de condição é: eu, Osório, trabalho para Mariana. Mariana me deve hora extra. Eu quero que Carla pague minha hora extra. Peraí, por que Carla vai pagar sua hora extra, Osório? Não tem sentido nenhum. Você não trabalha para Mariana? Aí sim nós temos um caso de ilegitimidade passiva de Carla. Porque você não precisou nem de entrar no mérito para descobrir isso, né? Porque com a própria inicial, lendo a própria inicial, você já viu que não faz sentido. Ah, Osório, mas no mérito, depois que a audiência aconteceu, deu para perceber que Carla é do mesmo grupo econômico que Mariana. Não interessa. Eu não falei na inicial isso. Se eu não falei isso na inicial, então não tem condição da ação. Eu tenho que fazer uma inicial nova, né? Se houver tempo, tem que emendar a inicial para retificar essa situação, acrescentar o fato de que ela é do grupo econômico. Se eu não fizer isso, a inicial sozinha está carente de ação, certo? Eu não tenho ali as condições de ação, do direito de ação. Então, o que tem que ser observado com relação às condições da ação é exatamente a ideia de você analisar em abstrato inicial, ou seja, sem analisar o processo inteiro, sem analisar a contestação, sem analisar provas, ok? E para a gente falar aqui especificamente das duas condições, vamos começar aí pela legitimidade, que é a legitimação para você estarem ali entre os sujeitos, né, seja no polo ativo, seja no polo passivo. E para você saber se a legitimidade está preenchida, você tem que analisar se há alguma pertinência subjetiva nessa ação. Ou seja, se existe um nexo entre o sujeito que você coloca como polo ativo, o sujeito que você coloca como polo passivo e aquele direito. Se existe esse nexo. Se existir esse nexo, então a legitimidade estará preenchida. Por exemplo, se eu disser assim, eu, Osório, ajuizo a ação em nome da minha irmã, pedindo horas extras que minha irmã fez em face do empregador da minha irmã. Se eu falar só isso na inicial, você percebe que não tem nexo eu estar pedindo isso. Quem tinha que estar pedindo isso era minha irmã. Então, eu ali no polo ativo, eu sou ilegítimo. Seria diferente se eu fizesse o seguinte: eu, Osório, venho aqui como representante da minha irmã, porque ela teve um problema, e eu peguei a curatela dela, eu sou curador dela, apresento o termo de curatela, e ela fez uma hora extra em face do empregador dela, e o empregador dela tem que pagar essa hora extra. Agora você consegue enxergar uma pertinência. Por que o Osório está ali? Porque ele é o curador, certo? Então, a pertinência subjetiva, se ela estiver presente, nós teremos legitimidade, tanto para o polo ativo quanto para o polo passivo, né? O caso que eu acabei de falar anteriormente. Se eu vir e falo assim, minha empregadora é Mariana, estou pedindo que Carla pague. Se eu falar só isso, sem mencionar que Carla é do mesmo grupo econômico, por exemplo, não faz sentido. Então, a Carla teria aí uma situação de ilegitimidade passiva. Agora, se eu aviso no inicial que Carla e Mariana estão no mesmo grupo econômico, né, e aí eu estou pedindo em face de Carla por causa disso, aí perfeitamente. Mesmo que no mérito fique provado que Carla não é do grupo econômico, as condições da ação estarão preenchidas. O que não vai acontecer é a procedência. Então não confundam, gente, procedência com condição da ação. Tá? Procedência ou improcedência é análise de mérito. Análise de condições da ação é uma análise preliminar ao mérito. Tá? Então, a gente vai fazer essa análise em abstrato. Ok? Essa legitimidade ela vai ser ordinária ou extraordinária. Vocês já estudaram isso também em processo civil, não vou ficar me alongando muito aqui. A ordinária acontece quando os legitimados são, né, ou pelo menos dizem ser, os próprios titulares do direito, né, o sujeito da lide ali. Você vai ter a ordinária exclusiva, quando somente o titular puder pedir, né,
somente o titular do direito puder ser o autor ou o réu da ação, e vai ter a ordinária concorrente, que é quando a lei faculta mais de uma pessoa estar ali no polo ativo ou no polo passivo. A ordinária concorrente, você tem, por exemplo, o caso de polo passivo, o grupo econômico, que tem uma solidariedade, né? No polo ativo, por exemplo, uma ação popular, que mais de uma pessoa pode fazer, né? Pode estar ali no polo ativo. E temos a legitimação extraordinária, que é quando você tem aquelas circunstâncias que outra pessoa vai fazer um pedido em nome próprio, só que do direito alheio. Nós já vimos isso, inclusive, que é a questão da substituição processual, que aqui na Justiça do Trabalho vai acontecer, na maioria das vezes, ou pelo MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, ou pelos sindicatos. Né? Até trouxe para vocês aí o artigo 18 do CPC, que diz que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, né? Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Esses que são autorizados pelo ordenamento jurídico, né, são, por exemplo, os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho. Certo? Nesses casos, inclusive, né, a gente vê o parágrafo único que até admite que o próprio titular entre como assistente litisconsorcial, mas não impede que os legitimados ajuizem extraordinariamente, né, ou ajuizem ou fiquem no polo passivo de uma ação, caso a lei assim permita. Ok? Em relação ao interesse de agir, nós temos aqui uma dupla análise, né? Nós temos interesse de agir sempre na ideia de utilidade. Nós temos a ideia de interesse de necessidade e temos também a ideia de adequação. Ou seja, o que seria a questão da necessidade? Eu preciso mesmo ajuizar a ação? Se eu ajuizar a ação agora, vai ter alguma utilidade? Eu necessito disso, né? Eu tenho que mostrar, para eu mostrar que eu tenho interesse de agir, eu tenho que mostrar para o juiz que a minha ação ela diz respeito a uma lesão que já aconteceu ou que está na iminência de acontecer. Né? Então, por exemplo, se eu vier e falar assim, estamos em 13 de outubro, eu quero o pagamento do salário de novembro, porque a empresa não pagou ainda. Aí você vai olhar para mim e falar assim, mas espera aí, nós estamos em outubro, novembro é só mês que vem, não está vencido. Qual o seu interesse de ajuizar essa ação? Realmente, não tem interesse. Certo? Agora, se eu falar assim, estou em outubro, eu quero o pagamento de março, que não foi feito. Opa, março já venceu, então eu tenho interesse. Tá? Então a gente vai analisar a necessidade, se há uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito, né, a acontecer. Se houver, né, havendo aí uma pretensão resistida, nós teremos o interesse de agir na modalidade necessidade. Ok? Lembrando que as ações, ela realmente, para ter interesse de agir, a gente tem que demonstrar essa pretensão resistida. Né? A justiça ela não é, via de regra, uma consultoria, ela não presta consultoria. Né? Então, a ação ela tem que demonstrar, você tem que demonstrar que por meio daquela ação você vai ter um resultado útil. Eu não vou chegar para o juiz e falar assim, juiz, eu quero saber, estou ajuizando uma ação, para saber como você interpreta a reforma trabalhista, se você acha que ela é constitucional ou não. Não, peraí. Aí não. Você não tem um resultado útil com isso. Você está fazendo uma consultoria para os judiciários. Daí você não tem interesse. Tá? Você tem que demonstrar uma pretensão resistida. Você tem que demonstrar uma lesão, uma ameaça de lesão ao direito para mostrar que você tem interesse e necessidade. Tá? No caso de interesse adequação, aí nós estamos falando de técnica processual mesmo. Para a gente saber se aquela ação, aquele procedimento, aquela petição inicial que você está protocolando, aquele provimento que você está pedindo, é adequado. Tá? Então, por exemplo, se você ajuiza uma, vamos dizer, uma ação declaratória, né? Você fala assim, olha, juiz, eu quero que você declare que o meu empregado, que é estável por ser dirigente sindical, cometeu uma falta grave. Porque assim que você declarar, eu vou demiti-lo, eu vou dispensá-lo por justa causa. Bom, existe uma ação na CLT chamada Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, que é justamente para casos como esse, em que você vai fazer a apuração se houve ou não falta grave, e aí, se houver, você vai poder dispensar o estável, no caso do dirigente sindical, por exemplo. Então, se eu faço uma ação declaratória e não a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, eu não estou fazendo a ação adequada, não estou me utilizando do instrumento adequado. Logo, me faltará interesse, adequação.
certo? Neste caso, então, a gente tem a ideia do interesse de agir, necessidade ou adequação. Tem que demonstrar os dois para que o interesse de agir seja reconhecido como existente, para que ele seja uma condição da ação preenchida. Lembrando que na análise desse interesse de agir e dessa legitimidade, nós temos sempre que fazer essa análise de maneira abstrata, ou seja, nós vamos analisar a petição inicial e se ela, sozinha, a gente fingindo que tudo está escrito ali é verdade, ela fizer sentido, demonstrar interesse, tanto necessidade quanto adequação, demonstrar a legitimidade das partes que ali estão envolvidas, então, paciência, nós vamos entender que a condição da ação está preenchida, as duas estão preenchidas. Agora, se vai ser provido ou não, se vai ser julgado procedente ou não, aí a gente vai analisar no mérito depois. Beleza? Com isso, então, a gente faz essa lembrança da ação, né? A ação trabalhista, vocês perceberam, tem a mesma ideia, né? Praticamente a mesma aplicabilidade que a ação civil, vocês já aprenderam também no processo civil, e com isso a gente encerra esse roteirinho número 14. Beleza? Grande abraço para vocês, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu!